E bora lá, fiel, para mais um vídeo aqui no nosso canal, Fiel do Bando 2.0, trazendo as últimas notícias do Coringão, que entra em campo contra as Viúvas do Pelé, lá na Vila Belmiro. Jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro. O Coringão entra em campo, fora de casa, precisa somar mais 3 pontos para continuar subindo ali na tabela. Já deixa aí o seu palpite também nos comentários, já se inscreve aí no canal se você não é inscrito e também ativa o sino, assim você recebe a notificação já de cara quando a gente sobe aqui um conteúdo. E não esquece de deixar aquele like para dar aquela moral no vídeo também. Agora sim, vamos lá para as últimas notícias do Corinthians. Quero mais é falar de Santos e Corinthians. Alvinegros na parada, todo mundo na segunda parte da tabela, jogo na Vila Belmiro. E agora, Ronaldão? Ai. Clássico das mesmas cores e das mesmas lutas no Brasileirão. Os alvinegros entram em campo na Vila buscando aquele alívio. Separados por apenas 5 pontos, o Santos, com um jogo a menos, e o Corinthians estão na parte de baixo da tabela. Na baixada, desde que Vojvoda chegou, as coisas vinham melhorando, com vitória no Clássico contra o São Paulo, mas os 3-0 sofridos pro Ceará abalaram a confiança da torcida. El Jimmy entrenó bien esta semana, hicimos una boa semana, corregimos todos los errores que tuvimos, estamos preparando este partido de quarta, que é um partido importante, um clássico. No Timão são só 2 derrotas nos últimos 9 jogos. A equipe conta com o retorno de Rodrigo Garro aos relacionados depois de um mês, só que ainda não sabe se terá Memphis Depay entre os titulares. O holandês voltou ao Brasil e ontem treinou no CT. Acho que os 3 pontos valem igual qualquer outro jogo, né? Mas a gente sabe que, se tratando de Corinthians e Santos, o clássico é importantíssimo para nós, tanto a questão de pontuação no campeonato quanto de questão de energia, né? A questão de animação para a gente na sequência. Memphis ficou fora de 20 dos 59 jogos do Corinthians nesse ano, mas quando retornou da seleção holandesa, foi titular. Seja para a final do Paulista contra o Palmeiras ou para as quartas da Copa do Brasil diante do Atlético Paranaense. O problema é que o camisa 10 lesionou a coxa no primeiro tempo desse jogo. Por isso, a dúvida. Coincidência ou não, há mais de um mês Memphis não é titular no Corinthians, desde esse fatídico jogo contra o Furacão. Domingo agora, depois da goleada sobre a Finlândia, ele postou que estava fazendo tratamento na mesma coxa direita. Do outro lado, o Santos é o segundo pior mandante, com apenas 4 vitórias em 12 jogos em casa. Neymar ainda segue fora, Rincon tem um edema na panturrilha e Tiquinho Soares está suspenso. Um provável peixe tem Brazão no gol, Igor Vinícius, Frias, Luan Pérez e Escobar ou Souza, João Schmidt, Gabriel Bontempo ou Barreal, Zé Rafael e Roleiser. No ataque, Guilherme e Lautaro Dias. Já o Timão tem 8 desfalques, entre eles Romero e Félix Torres, voltando da data FIFA, Martínez cortado, Hugo Souza, Matheus Bidu e Dorival suspensos. Por isso, o auxiliar Lucas Silvestre comanda a equipe pelo segundo jogo seguido. A escalação deve ter Felipe Longo, de apenas 20 anos, estreando no gol corintiano, João Pedro Choca, Gustavo Henrique e Andileri, Mateuzinho na ala direita, Ranielli, Maicon, Hugo na ala esquerda e Bidon no meio, Guinegão ou Memphis e Yuri Alberto. Se o Corinthians aposta no camisa 9, que é formado na base santista, e tem o Peixe como maior vítima com 7 gols em 11 jogos, o Santos aposta em Guilherme, que já marcou contra o Corinthians esse ano e no último clássico, diante do São Paulo, fez o gol da vitória. Este clássico eletrizante entre Santos e Corinthians, vamos abrir o debate nesta quarta-feira ao lado dessa turma animada, vitaminada, renovada com a volta da Série A.
Olha só, na Vila Belmiro. De um lado, Vojvoda, de outro, Dorival Júnior. Eles se encontram num clássico. Dorival tá suspenso, só lembrando, não é? Mas é ele que monta toda a estratégia, organiza tudo. E a gente vai começar montando aqui, ou pelo menos propondo, os campinhos, as escalações, as prévias, que ambos podem trazer. Começando pelo mandante. Olha, o Vojvoda deve levar a campo Gabriel Brazão no gol. Igor Vinícius, chora coração, Sgarbi? Eu gosto de Igor Vinícius, gosto dele. Bom lateral. Leva pra você. Frias e Luan Pérez na zaga. Tá ok, Edu? Tá ok, a volta do Luan Pérez. Tem que voltar mesmo pro time titular. E aqui na esquerda, ou Escobar ou o garoto Souza. Não? Tem que colocar o Souza. Souza pra jogar. Eu acho que o Escobar, se não me engano, tá suspenso. Então, vamos... aqui tá na prévia, pelo menos aqui tá aqui, ok, vamos ver. João Schmidt no meio-campo. Gabriel Bontempo ou Barreal. Gabriel Bontempo. Gabriel Bontempo pra você? Tem. Zé Rafael, deu coletivo e tudo, não é? Experiência, conhece os clássicos. O Roleiser, que tem sido um titular constante. E aí na frente, Guilherme e Lautaro Dias, ainda sem Neymar. Tá bom, Edu? Tá legal assim? Tá bom, Renato. Eu gostei. Se realmente for o Gabriel Bontempo, se ele for como titular, porque é um menino que tem muita mobilidade no meio de campo, ajuda bastante, tanto na marcação, mas também chega... chutando fora da área, então eu entendo que manter esse time aí vai dar trabalho pro Corinthians. Esse time, Marco Aurélio Cunha, pode vencer o Corinthians hoje? Pode, claro que pode. São jogos iguais, hein? Eu não vejo o Corinthians com vantagem, nem o Santos com vantagem. Mas é um time bem arrumado, tem João Schmidt, que eu sempre gostei dele na época do São Paulo. O Igor também é um bom lateral. O Guilherme é um excelente atacante. Eu acho que o Santos, se não tiver problemas internos, vai muito bem. Chiquito, e temos hoje Flávio Rodrigues de Souza no apito. Opa, um árbitro conhecido de São Paulo, já foi afastado algumas vezes, né? A CBF nessa rodada, em alguns clássicos, decidiu colocar árbitros regionais, né? Ou seja, um árbitro de São Paulo para Santos e Corinthians. Eu só tenho uma dúvida do Bontempo, cara, porque eu acho que ele é mais atacante do que meio-campista. E eu acho que quando, não só o Vojvoda, né? O Kleber Xavier também fazia isso, botava ele no meio, eu achava o meio-campo do Santos mais frágil. Com um bom tempo ali. Ele é mais leve, né? Exato, e eu acho que ele é bom menino, eu acho que ele é talentoso, mas eu acho que ele teria que ser utilizado numa função mais adiantada. E com isso, ele jogando por dentro, se ele for jogar, acho que o meio-campo fica um pouco vulnerável, não sei. Aí a marcação ficaria mais por conta do João Schmidt e do Zé Rafael, ele um pouquinho mais liberado para poder se aproximar desse trio aí na frente. Sim. Talvez seja isso. Mas nem temos confirmação, é só uma possibilidade. Já vão dar uma olhadinha no Corinthians também, o que propõe Dorival e o pica-pauzinho, como diria Ronaldo Giovanelli, Lucas Silvestre, o filho dele, que é o auxiliar. Olha só, há pouco tempo o Dorival estava fora e aí ele acabou dando conta do recado, né? Acabou vencendo. Verdade. Felipe Longo, o que você pode falar sobre esse goleiro que poucos conhecem, Ronaldo? Eu posso falar que é a prata da casa, é um menino que já vem há muito tempo, tem seleção brasileira também, já tem título mundial, coisa que muita gente não tem ainda. Já tem o mundial esse menino, já tem também uma família, o pai dele chama Ronaldo Fernandes. Olha. Não sei se foi goleiro, olha aí. Mas o nome já ajuda o filho, porque o nome de Ronaldo, nome forte, tanto no ataque como na defesa. Mas é um menino que está há muito tempo no Corinthians, já há mais de 12 anos no Corinthians, nas categorias de base, e está chegando com muito embasamento. Te deixou o próprio Donelli também fora, que também é outro menino da base, que também é campeão mundial. Então o Corinthians tem uma safra maravilhosa de goleiros, Renata. E tudo sendo observado pelo Aguinaldo Moreira também, até no futebol feminino. Então, sendo bem treinado, esse menino está. E eu confio nesse menino. Vai ser o novo Ronaldo da Fiel. Capelanes, 3 zagueiros seria a melhor opção para o Corinthians? Choca, Gustavo Henrique e o Angeleri. Eu acho que sim, e sugiro o seguinte, fecha a casa, porque o Santos vai meter uma pressão no Corinthians hoje, sobretudo com os desfalques, que se não fechar bonitinho aí, é 2, 3, o Santos vai pra cima pra amassar. Nossa, mas vai jogar o Ronaldo. E eu vou te falar o seguinte também, o Diego Ribas. O Ronaldo tá falando aí, eu nunca vi o Longo. O Pelé. Nunca vi o Longo jogar. Nunca viu o Longo? Nunca vi jogar. Nunca vi o Longo. O Laser já vi jogar, muito bom jogador. E esse goleiro eu nunca vi jogar, então assim... Os caras vão o quê? Meter a pressão. Você viu o Hugo na seleção brasileira. Primeiro jogo na seleção, fralda encheu. Então posso te contar do meu vai primeiro jogar jogo na no Vila pela Corinthians? primeira vez também? Fralda enche. Posso assim contar meu primeiro jogo no Corinthians pro senhor? Então, Foi contra o São Paulo, defendeu o pênalti largo, né? O senhor estava, não estava, doutor? Pênalti? O senhor estava
Tava, não tava, doutor? Pênalti. Defendia até pênalti, meu Mas tem o Ronaldo, Por isso que mas tem chovendo. defendeu na sorte. Por isso que ele fala em pênalti. Dario Pereira bateu. A bola pegou no pé e Outro subiu. pênalti Mandrake dado pro São Paulo, meu Tem o Deus. Ronaldo só vou já sublinhar da final. Esse time do Corinthians, se não fechar a casa bonitinha, vai ser amassado hoje contra o Santos. Eu tô na dúvida. O que é isso? Não, eu tô na dúvida que Santos que o Capela tá assistindo. O Santos de 2010, que aí timaço lá do Santos, ganhou campeão de tudo, depois de 2011. Você tá vendo o tudo. Corinthians jogar também? Quê? Você tá vendo o Corinthians? Que Santos você tá falando? Com desfalques? Que Santos Com desfalques? Sem Garro. Mas que Sem desfalque? Garro. O Garro vai estar no Sem banco. Depay. O Memphis vai estar no banco. Esse time não cria. Ou fecha casa ou é amassado. Então é simples. voltou, A análise é legal. essa. Voltou Neymar, Robinho, André Balada, Zé Love, os caras vão tudo jogar Ganso, os caras voltaram tudo. O Edu Dracena. Zé Rafael é ruim hoje, Garo? Zé Rafael Olha é só, ruim? calma que eu parei nos zagueiros, hein? Aí na ala direita, caso os 3 zagueiros sejam confirmados, Mateuzinho, no meio Raniel e Maicon, bastante sustentação, Breno Bidon também, que tem recebido algumas oportunidades. O Hugo no lado esquerdo, o Guinho, Ronaldo. Huguinho, bebido. Nunca falei mal desse bebido. Sim, o Mateuzinho tá numa fase boa, não é? Não dá pra criticar muito. Não, o Mateuzinho tá muito bem, tem sido o cara das assistências aí, né? Tem as oportunidades quando tem de chegar na linha de fundo, tem ido com qualidade e assim, o momento do Corinthians é melhor que o momento do Santos. Boa, Cicinho. O Corinthians jogou pra fora agora. Tá 2 pontos na frente só. Como que tá mas a muito? questão, 3 o pontos. futebol que vem jogando do Corinthians é mais convincente, até sem Amassou Garro o Mirassol, e Memphis, velho. do que o Santos. Esse time é melhor que o Santos? Eu Esse acredito time que sim, é melhor que o eu Santos? acredito que sim. Não, e tem uma dúvida que eu quero perguntar pro Everton Guimarães, porque o Memphis Depay jogou bem pela Holanda na data FIFA. Não sabemos se ele está fisicamente recuperado. Você acha que o Memphis começa no banco ou será titular hoje no Clássico, hein, Everton? Olha, Renata, dizer que ele está gozando de uma espetacular forma física, eu estaria mentindo. Eu acho que pode ficar no banco, colocar um time melhor fisicamente, time com mais mobilidade para tentar segurar o Santos. Aí é briga de foice no escuro, né? Porque o time do Santos, eu fico olhando o Santos na tabela, que é o porteiro da zona com 28 pontos ganhos. Dos 28 pontos ganhos, 3 pontos ele tomou do Cruzeiro do Mineirão e 4 pontos do Atlético na Vila e aqui na Arena MRV, né? Os mineiros contribuíram para o Santos ainda conseguir respirar na competição. Mas se olharmos para a escalação possível do Corinthians que está aqui ao lado e a escalação possível do Santos que estava aqui há pouco, o Corinthians é mais time, né, Renata? Claro que aí eu devo considerar que o fato do Hugo Souza não estar no gol é um fator que chama atenção. Você não tem o Garro no meio campo, você não tem o Memphis Depay totalmente à disposição. Foi lá, jogou, viagem, por isso que eu acho que não vai para o jogo. Agora, é mais time, né? O Corinthians, na tabela, tem 4 pontos só a mais, mas vendo o Corinthians jogar, tem mais recursos do que o Santos. É que jogar na Vila é sempre muito difícil, etc e tal, uma briga de foice no escuro, um jogo desenhado para um empate ruim. São 2 times que estão muito próximos na tabela. A situação do Santos é pior ainda. O Santos faz um campeonato até abaixo do Corinthians. Só que é aquela história, né, Marco Aurélio? Um clássico é outra motivação, é uma outra história. Além também de você ter necessidade de pontuar, é um jogo que o torcedor não gosta de perder. Renata, o clássico Corinthians e Santos é tão importante quanto São Paulo e Palmeiras. A gente não fala dessa rivalidade Corinthians e Santos. Lá em Santos é uma rivalidade enorme. Eu trabalhei lá. Sei quanto a torcida do Santos quer ganhar do Corinthians e vice-versa, né? Então, é difícil, a Vila é um lugar, é um alçapão, como foi sempre chamado. Então, eu acho que não tem muito nível dos times, é o clássico que vale. E aí, claro, quem tiver na melhor noite, quem tiver jogadores mais qualificados, vai vencer. Eu não tenho dúvida que é um jogo para ser muito bem visto, muito bem avaliado e que não tem favorito. Que é isso? Eu discordo. Esse negócio de não ter favorito, doutor, com todo respeito, eu amo o senhor. Sabe, eu levaria o senhor pra casa, um chaveirinho, sabe? Uma pessoa maravilhosa, porque eu queria morar com o doutor, porque ele é um cara incrível. Mas falar que não tem favorito num jogo... Tem vários papagaios em casa. Papagaios? Crio mais um, se precisar. Olha, tô parecendo um avestruz nesse tamanho. Mas tem favorito, sim. E o favoritismo tá pro lado do Santos. Primeiro, não tem desfalques. Olha. Se você for analisar o desfalque do Corinthians e o desfalque do Santos... só o Neymar. Não, o Neymar hoje é reforço, tá no banco, né? E não tá jogando porque não tá jogando nada. A verdade é essa aí. Besteira, o Santos na Vila Belmiro, com o apoio do torcedor, com toda aquela pressão, o Santos precisando ganhar, que segunda-feira que vem tem na Vila um jogo contra o Vitória.
Então o Santos, pra mim, é muito favorito nesse jogo contra o Corinthians. É que assim, muito favorito. Eu achei que você ia falar do favorito. É que assim... Muito favorito. Não é possível. Tá meio exagerado isso. Cara, não dá pra você falar que o Santos é muito favorito. É só abrir a tabela aqui. Qual o problema da tabela? Vamos analisar o resultado, vamos analisar o desempenho que eles podem entregar. O Santos sofreu pra ganhar lá de São Paulo todo desfalcado. O Corinthians ganhou do Mirassol, que é um time de G4, e o Santos perdeu pro Ceará. Não dá pra falar isso. 21 chutes contra 3. Mas que 3-0 não dá pra falar que é na largura, né? Que isso, Gente, a verdade é que aqui eu também me encontro, então eu entendo bem desse pedaço da tabela. Tá ruim? Tá ruim pra todo mundo. O Santos é o guardião do Z4. Mas tá com um jogo a menos, ó, do Corinthians, ó. Tem 26 jogos, o Corinthians tem 27. É isso aí, o Vojvoda, por mais que não tenha tanto tempo assim no Santos, ele sabe da importância de um clássico contra o Corinthians, Edu. Sabe muito bem. Como o doutor falou, né, o maior rival do Santos é o Corinthians. Entendeu? Não, o Corinthians é rival de todo mundo, só pra você então o Santista realmente, quando joga contra o Corinthians, ele quer ganhar de qualquer jeito. O bom, Edu, é que mesmo perdendo e o Vitória ganhando na rodada, não passa pelo número de vitórias. Então eu vejo assim, vai ser um jogo muito difícil, mas também tô com o Capelães. O favorito sim é o Santos, jogando dentro da Vila Peixão, velho. Dentro da Vila Belmiro, é forte realmente. E os dois momentos, os dois clubes é parecido, não tem tanta... diferença assim. Então eu entendo que o Santos é muito favorito para esse jogo. Que isso? Chico, o Ministério Público vai denunciar André Sanches, ex-presidente do Corinthians, Roberto Gavioli, diretor financeiro também do Timão, porque usaram indevidamente o cartão corporativo do clube. Mas quem vai contar os detalhes, vai trazer todas as informações é o Lucas Herrero. Normalmente a gente começa esse contato, essa conexão com bom humor, com leveza. Hoje o papo é muito sério, né, Herrero? Boa tarde para você. Pois é, geralmente o fundo, né, de um estádio ou de algum local animado com torcida, né? Mas hoje, ó, Ministério Público aqui na Zona Oeste de São Paulo, no Fórum Criminal da Barra Funda, como você bem disse, né? Atenção, André Sanches, ex-presidente do Corinthians, denunciado pelo Ministério Público pelos possíveis crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro e crime tributário. Falando especificamente sobre o Roberto Gavioli, que é o gerente financeiro do Corinthians, esse foi indiciado por apropriação indébita e lavagem de dinheiro. O Ministério Público também pede o afastamento do Gavioli do cargo, porque ele ainda é o gerente financeiro do Corinthians. Por que isso acontece, né? Por que eles foram denunciados? Você bem disse, polêmicas nos gastos pessoais com cartões corporativos do Corinthians envolvendo André Sanches. E o promotor do Ministério Público conversou com a gente, o Cássio Concerino, explica um pouquinho mais sobre esses gastos e também sobre a falsificação de notas fiscais feita pelo André Sanches. Trata-se de denúncia com 2 crimes antecedentes: a apropriação indébita de cartões corporativos e de bens constantes nas contas correntes do Esporte Clube Corinthians Paulista, a falsidade de documentos fiscais e tributáveis, a possibilidade de lá na frente eventual persecução penal por crime de sonegação fiscal. Não é necessário muito escrutínio ou muita perspicácia para saber que um cartão corporativo não é utilizado, por exemplo, numa drogaria, não é utilizado, por exemplo, numa clínica laboratorial, não é utilizado, por exemplo, no hospital de ponta, não é utilizado, por exemplo, em duty free. Leva-se em consideração o desvalor da conduta, não do resultado. O resultado é importante, mas é um detalhe diante da conduta que é absolutamente inconciliável com o ordenamento jurídico vigente. E não para por aí, né? Lucas Herrero tem mais detalhes, tem mais informações ainda. Quais são? Olha, Renata, acho que o mais absurdo de tudo é a constatação dos gastos com relógios de luxo, né, com mais de R$5 mil, e todos os valores indevidos gastos com o cartão corporativo do Corinthians feitos, né, pelo André Sanches chegam a R$480 mil, valor esse já corrigido. O Ministério Público ainda pede 75% desse valor, tanto para o Andrés como também para o Roberto Gavioli. Então eles precisam devolver para o Corinthians cerca de R$1.200.000. Ah, mas e o Duílio? E o Augusto Melo? A denúncia
denúncia ainda nem chegou neles. A investigação nem chegou nos dois. Eles preferiram começar por ordem cronológica. Portanto, nesse momento, só o Andrés foi denunciado junto com Roberto Gavioli. O Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, ex-presidente, assim como Augusto Melo, esses dois ainda serão investigados, terão as contas investigadas pelo Ministério Público. Ou seja, o buraco é bem mais embaixo, viu, Rê? E outra coisa também, Herrero, a gente sabe que a denúncia é o primeiro momento, ainda tem que ser acatada, depois vai seguir o trâmite judicial, tem muita coisa. Se não é só o André Sanches, se tem mais gente, isso vai longe ainda, terá uma história bem comprida, não é? Quero agradecer pelas informações, bem legal, não é? Esse apanhado aí que o Lucas Herrero trouxe no primeiro momento. Vamos estar sempre atentos e falar por aqui também. Obrigada, Herrero. Capela, você há muito tempo vem denunciando várias coisas, vem falando sobre esses problemas e agora, mas não é muita coisa, mas é um começo, é cartão corporativo, é do clube, não é para que as pessoas usem para a questão pessoal. Um dos grandes troféus que eu tenho na minha carreira é ser persona não grata para esse pessoal. Porque desde a época que eu era repórter setorista do Corinthians na Rádio Bandeirantes, que esse pessoal não queria nem que eu entrasse no dia a dia do CT. Porque eu falava isso lá atrás. Lá atrás. Entendeu? Mas se você não conseguia provar, gente, é muito difícil provar. Você vê o Ministério Público que tinha que estar vendo o interesse do contribuinte para o que está fazendo para ver o interesse do povo apaixonado por futebol. Desculpa, gente, com todo respeito, o Ministério Público não tinha nem que ter entrado nisso aí, mas que bom que entrou por outro lado. Porque ninguém consegue cavucar. E quanto mais cavuca, mais você pode ter certeza, que nem o Herrerão falou e muito bem. Quanto mais cava, mais acha, o buraco é muito mais embaixo e começaram agora. Mas se você for pegar das gestões anteriores também, tudo tem que ser averiguado. Desculpa, averigua também no Mário Gobi, por que não? Qual o problema? É só denúncia, ninguém está condenando ainda. Por que não do Roberto de Andrade? Por que não de toda a chapa Renovação e Transparência? Quando eu falava aqui do Andrés, do Duílio, que para mim é disparado o pior presidente da história do Corinthians e talvez do futebol brasileiro, da forma mais acovardada possível também, que ele some. Fez um monte de coisa, saiu por cima de gostosão, de bonitão e não aparece para dar um depoimento ou uma declaração para o torcedor. Que nunca houve transparência. Meu ponto de vista aqui, Renato, é o seguinte. O que mais acho que incomoda o torcedor é o seguinte. O cara fazer o que quer, seja com o cartão corporativo do clube, não só por parte do Corinthians, outros dirigentes fizeram isso também. E aí os caras muitas vezes são flagrados. E aí o que acontece? Às vezes são afastados, às vezes terminam o mandato, às vezes são empichados, mas não devolvem o dinheiro. O dinheiro fica com eles. Devolva! E o futebol brasileiro, para mim, só para sublinhar da final, só vai passar a ser sério quando você mudar no estatuto. Muda em todos os estatutos. O cara que gastar mais do que arrecada com o dinheiro do clube, ele, como pessoa física, tem que ir lá e compor essa grana. Porque é muito fácil você entrar, ficar 3 anos, destruir o clube e sair de gostoso pela porta da frente e não devolver o dinheiro. Assim até eu, pô. E o que me impressiona, Ronaldo, é que tem conselheiros que são negligentes, que não estão nem aí, que têm preguiça de analisar documentos e que vão lá e dão aval. Contas aprovadas. Se você olhar no Corinthians nos últimos 10, 15 anos, as contas sempre foram aprovadas. Então, esses caras se sentiram muito livres para continuar nesse modus operandi. E a briga maior está sendo agora, né, para você aprovar as contas. Na época, um bom tempo atrás, era o Chapão. Então, quanto mais gente tinha, a gente passava mais rápido pelo conselho e ia embora. Mas a verdade é uma só. O Corinthians não teve capacidade para analisar, essa que é a verdade, não teve capacidade para analisar todos os papéis que ali estavam, nem o Conselho de Ética, nem o Conselho não teve capacidade, teve que vir o Ministério Público. Então, eu vou diferente da linha do Capelanes pelo seguinte, ainda bem, nunca é tarde. Para você ver o rombo que fizeram com o Corinthians, o desgaste que fizeram com uma entidade maravilhosa que é o Corinthians. Porque tem que ter capacidade para isso. E o Cassiano Concerino, ele não vai parar por aí. E eu fiquei sabendo que ele vai também chamar o pessoal que o Corinthians está devendo. Porque se o Corinthians está devendo por muitos empresários, acho que ele vai querer dar uma olhadinha nos contratos, em tudo também, para poder ajudar o Corinthians. Acho que ele vai conseguir ajudar o Corinthians e vai colocar muita gente. É o que nós estamos falando aqui, deixar bem claro, é denúncia. Então o Ministério Público ele vai entrar e vai querer ver os contratos para saber realmente para onde está indo o dinheiro. Como foi utilizado o dinheiro de um clube que arrecada muito e ainda está devendo para todo mundo. Chico, tem um detalhe que aí não tem nada a ver com a justiça, que a gente tem falado pouco. A quantidade de punições chamadas de transfer ban que o Corinthians tem sofrendo e que vai sofrer, faz com que o Corinthians não possa contratar um jogador da Série C, da Série B, de outro time.
Isso está por aí. E isso é reflexo de tudo que o Ronaldo falou. Jogadores são contratados de qualquer jeito, com comissões, com empresários. O Duílio saiu e deixou várias dívidas confessas, assinadas com empresários. E deixou um contrato longo com o Mano Menezes e não estava nem aí. Só para a gente citar um exemplo mais recente. E é isso. E agora, não é só a questão da justiça, que isso vai levar muito tempo até ser julgado. Cabe recurso, cabe uma série de coisas. A justiça no Brasil, ela é assim, infelizmente. E a questão financeira, a questão da continuidade do futebol? 2,7 bi chegou a dívida do Corinthians semana passada. 2 bilhões e 700 milhões, gente. Quase 3 bilhões de reais. Eu brinco que tem um setorista do Corinthians na FIFA lá, porque os caras toda hora chegam uma denúncia, tem 6 lá. Uma já foi para o CAS, a outra vai chegar, que é a do Matias Rojas. A punição do Félix Torres já chegou. E são muitos milhões que o Corinthians ainda precisa pagar nos próximos tempos. Esses caras arrebentaram o clube. E tomara que o que está acontecendo hoje no Ministério Público seja um ponto de virada pela moralidade do futebol brasileiro. Porque aí, como disse o Capelães, que isso seja regra. Para que não só o cara não gaste mais do que arrecada, mas se ele gastar para fins pessoais, pelo amor de Deus, gente. Mas agora eu tenho a resposta do porquê todo mundo quer ser presidente. Abnegados, não remunerados. Agora fica cada vez mais claro, porque todo mundo quer ser presidente. É uma disputa, que se denuncie, que se averigue e que se faça justiça, não só no Corinthians, mas em todos os clubes. Sgarbi, o que você quer complementar? Não, é porque o Capela fala sobre a questão do Ministério Público, tudo, só que nada influencia mais jovem no Brasil do que o futebol. E o futebol muitas vezes é visto como algo fora da sociedade. Porque o cara faz o que quer no futebol. Faz o que quer no futebol. O presidente pode roubar o clube, o presidente pode fazer o que quiser, pode quebrar uma marca gigantesca como é o Corinthians, com milhares de torcedores que esses sim sofrem. Então esse é um passo muito importante, uma denúncia de fato no Ministério Público que vai investigar, e agora o bicho pega, porque fica, além de tudo, de exemplo para todos os clubes, e que investiguem todos os clubes ligados a isso. Porque o futebol não pode ser visto como algo fora da sociedade. Se for comprovado, é corrupção, é crime. E no futebol, isso é liberado aqui no Brasil, muitas vezes até mesmo na política, né? A gente vê, assim, a corrupção sendo liberada, daquele jeitinho. Então, parabéns ao Ministério Público, porque tem que ser investigado. E se for verdade, esses caras que arrebentaram uma marca gigante como o Corinthians, é cadeia, na minha opinião. Que coisa, hein, Everton? Sua opinião também. O Ronaldo fica chamando galoteiro, mas é 2,7 bi. Por mais que o Corinthians seja do tamanho que é, por mais que o Corinthians, para mim, seja um fenômeno midiático, e por maior e mais fiel que seja a torcida, sinceramente, acho que é uma dívida impagável. Impagável. E uma dívida impagável para um clube do tamanho do Corinthians aponta para aquilo que eu já venho falando aqui há algum tempo. Parece que fizeram um movimento de esculhambar, arrebentar com o Corinthians para vender uma facilidade daqui a pouco, que é a facilidade da SAF. Grupo de investidor para botar dinheiro e comprar o Corinthians deve estar assim, ó. Na Faria Lima, então, aí que nem se fala. Então é o seguinte, esse movimento nós assistimos aqui no Cruzeiro. O Corinthians, gigantesco que está indo pelo mesmo caminho. Arrebentam com a instituição, com a associação, para depois venderem a facilidade da SAF. Está desenhado isso aí. O Felipe Longo vai ter a oportunidade aí de entrar como titular pela primeira vez, onde ele nunca entrou como titular do Corinthians, então ele vai ter aí a oportunidade de entrar como titular e mostrar serviço, mostrar ali, né, que é uma boa opção também, caso a gente tenha aí até o Hugo Souza numa possível Copa do Mundo, quem sabe? Se ele for também, que Deus abençoe ele e a gente possa ter ali peças, né, para poder substituir e que a gente não venha sentir esse desfalque. Então o Felipe Longo vai ter a oportunidade dele aí de mostrar o trabalho dele, né, e se realmente ele pode se tornar ali o goleiro reserva do Corinthians como uma opção caso o Hugo Souza ele não esteja atuando. Então é isso. Bom, vou ficando por aqui. Qualquer novidade do Coringão eu trago pro canal. Meu palpite é 1-0 pro Corinthians. Tá de bom tamanho. O importante é somar os 3 pontos. Deixa o seu palpite aí nos comentários também. Deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativa o sino. E é isso, fiel. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E vai Corinthians.